Deixa eu abrir aqui o bloco de entrevistas. Luiz Fritz, tudo bem? Paz do Senhor, boa tarde. Paz do Senhor, Salinha, boa tarde. Tudo bom? Graças a Deus, hoje melhor que ontem. Ao vivo, num programa de televisão, pelo menos aqui na Suruí, é a primeira vez que o senhor vem como secretário municipal de meio ambiente. Exatamente, é a primeira vez que venho como secretário, já tive outras vezes como vereador, mas como secretário de meio ambiente, a primeira vez. E já quero deixar aqui o meu agradecimento, você abrir essa oportunidade para a gente trazer informações da nossa secretaria, que tem trabalhado muito para ajudar o contribuinte cacoalense. Diga-se de passagem, muita gente não conhece bem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não sabe qual é a atuação, de que forma essa secretaria contribui. Algumas pessoas, inclusive, que entraram em contato com a gente, Fritz, pensam que ela só vem para onerar, para multar, para fiscalizar, quando na verdade não é bem isso, né? Salim, muito bem colocado. Cumprimentar aqui todos os telespectadores, agradecer e essa audiência maravilhosa do seu programa. É muito bem pontuado, Salim, porque a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela não é uma secretaria só para multar as pessoas, mas ela é uma secretaria para orientar, porque muitas vezes o empresário, por exemplo, ele precisa de uma licença, de uma autorização, é lá que ele vai ter essa licença, vai lá, vai fazer o requerimento e os fiscais vão lá fazer a vistoria e liberar essa licença. Essa vistoria, no caso, vai para contribuir para a liberação da licença. Exatamente, ela não é ela, na verdade, é uma secretaria fiscalizadora, mas não é o nosso objetivo de multar o contribuinte. Dificultar. Não, a gente está lá para poder fazer da melhor forma possível, orientar o contribuinte cacoalense, porque qual que é o objetivo da secretaria? É que todo empresário, todo produtor, ele se legalize para trabalhar dentro das leis, porque a gente sabe que a lei ela é para ser cumprida. Ela ajuda, inclusive, ele a progredir com a sua propriedade. Exatamente. A gente precisa cumprir a lei, mas não é a ferro e fogo. A gente está lá para orientar o contribuinte, para ajudar naquilo que for possível, que tiver, sim, porque tem algumas situações que não é de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Muitas situações é, por exemplo, do SEDAM, que é uma instituição estadual. Mas isso, o que é da Secretaria Municipal, a gente está lá para ajudar o contribuinte. Vou dar um exemplo aqui, é uma pessoa que tem uma oficina de, sim, moto, por exemplo. Ele vai lá, vai fazer o requerimento para licenciar, para documentar o estabelecimento dele. O descarte, por exemplo, dos resíduos que são produzidos por essa oficina. Exatamente. Se não tiver essa licença, ele não pode operar. Ele não pode operar. E é lá, através da secretaria, que os fiscais vão lá, vão orientar, vão passar todo o trâmite que ele tem que fazer e assim ele adquirir a licença dele. Hoje Deixa eu ir para o próximo bloco, porque nós já passamos aqui em cima já desse primeiro bloco para abrir a entrevista com o senhor. Só para fazer uma apresentação para você que está em casa e para você que quer tirar algumas dúvidas. Nos primeiros assuntos, por exemplo, nós vamos trazer o Fritz falando sobre as políticas e projetos da SEMAN. É SEMAN, não é isso? É SEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Isso. Vamos falar sobre conservação e proteção, educação e conscientização, infraestrutura e tecnologia da SEMA, também as parcerias e o financiamento. E você, né, que está em casa, por exemplo, tem aí um córrego, quer reflorestar, quais as mudas que estão à sua disposição, de graça, ou se você tem que comprar, todas essas pequenas dúvidas. E se der tempo, a gente responde todas essas perguntas. Pode ser, Fritz? Com certeza, estamos aqui para trabalhar para o povo, né? Exatamente. De volta aqui com o Fritz, a gente conversava em off, inclusive, sobre a mistificação ou a rotulação da SEMAN, ou da SEMA, aliás, de que só aparece para onerar, para fiscalizar o produtor rural em especial, quando isso, na verdade, não existe. A gente fala agora de projetos e políticas, por exemplo. Quais são os projetos prioritários da Secretaria agora para 2025, por exemplo, Fritz? Salim, é muito importante isso. Até hoje, agora pela manhã, tive uma reunião com um empresário e com o secretário da Indústria e Comércio, que agora mudou a nomenclatura, não me lembro mais, mas é da Indústria e Comércio. Um dos nossos projetos é implantar a coleta seletiva no nosso município. Separar o lixo. Separar. Porque a coleta seletiva ela é muito importante, porque ajuda, a gente sabe que existem famílias que
tira um recurso disso. Então nós estamos trabalhando, esse é um projeto ambicioso nosso, para que a gente possa definitivamente colocar ela para funcionar de verdade. Fritz, eu ouvi falar outro dia num canal de televisão internacional, a CNN, vou falar porque não tem importância, um empresário dizendo que o lixo deu mais dinheiro para ele do que um garimpo. Ele falou, o lixo dos Estados Unidos hoje me dá mais dinheiro do que o garimpo que eu tocava lá no Texas. Exatamente. Hoje existe uma coleta seletiva em Cacoal, mas ela é muito acanhada, e a gente quer implantar isso de verdade no nosso município, com a assistência do município, o município investindo. Esse é o nosso projeto para esse ano. Além dessa ação da coleta seletiva, o que mais está sendo projetado para proteger a nossa biodiversidade? Nós temos vários projetos, Salim. Eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco sobre educação ambiental, reflorestamento. Nós temos várias coisas, vários projetos para que o município alavanque no meio ambiente. Como a gente disse, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela não é só para multar, mas para ajudar o contribuinte, o produtor que precisa de uma outorga, por exemplo, o fiscal vai lá para liberar essa outorga para ele. Então a gente está aqui para poder atender da melhor forma possível o contribuinte cacoalense. A gente falou agora, por exemplo, sobre projetos ambientais. O senhor tem ideia da área aqui no município que nós precisamos ou que a SEMA esteja trabalhando para reflorestar, para restaurar? Salim, nós já tem um projeto que ele foi feito não na minha gestão anterior, mas a gente vai dar sequência nele agora, colocar ele para funcionar, Sim. Que é o Renascer das Águas, que foi feito um projeto aqui de reflorestamento, de recuperação de nascentes, aqui na bacia do Rio Piarara. E após o término desse projeto da bacia do Rio Piarara, que é o projeto Renascer das Águas, aí a gente vai estender para outros rios, como Tamarupá, Salgadinho. Então, é para iniciar agora, assim que possível, num período muito curto, porque ainda está chovendo muito, a gente não consegue nem fazer a recuperação dessas nascentes nesse período. A gente precisa esperar um pouco o período da estiagem, que é para a gente começar essa recuperação, esse trabalho de recuperação de nascentes. O Murer tem participação nesses projetos no Renascer das Águas, né? Jorge Murer é o ícone do projeto de recuperação de nascentes, não só em Cacoal, a nível estadual. Esse projeto do Murer é o que vocês da SEMA estão implantando para proteger as nossas nascentes dos córregos e dos rios. Exatamente. É uma parceria da Secretaria Municipal, a SEMA, com o SEDAM, para poder fazer essas recuperações de nascentes na bacia do Piarara. E sobre a educação e a conscientização, para as escolas, para essa criançada de 7 anos para frente, tem algum projeto? Tem sim. A gente tem bastante material lá de conscientização, tem folder, tem panfletos. E nós temos uma servidora, que é a Lucem, que ela trabalha com essa conscientização nas escolas. A criança já chega em casa falando para o pai e para a mãe que não pode cortar árvore. Exatamente, porque a gente sabe que alguns casos precisam suprimir uma árvore, mas aí é onde entra aquele requerimento que eu falei no início, para o contribuinte ir lá e fazer o requerimento, e aí o fiscal vai lá ver se há a necessidade de fazer essa supressão. A maioria das vezes é só uma poda, só para manutenção da espécie. E para envolver a sociedade civil, Fritz, como é que a gente vai fazer? Como é que a SEMA pretende envolver o povo, né, reflorestando, plantando árvores? O envolvimento da sociedade civil, ela começa pela conscientização nas escolas, com as crianças, né? Sim. E hoje a gente tem um trabalho muito amplo lá, que é da distribuição de mudas. Inclusive, eu até trouxe umas mudas ali. Sim, ficou no carro, chovendo bastante, né? Chovendo, eu saí lá da secretaria, não estava chovendo. Chegou aqui uma chuva forte, pesada, e eu não consegui trazer as mudas. Vamos aproveitar e abrir um parênteses aí. Por exemplo, eu quero plantar uma árvore na frente da minha casa. Isso é permitido? Com certeza. Que tipo de árvore? Lá tem umas que quebram calçada, piscina, parece que a SEMA tem uma que não. Lá a gente já não trabalha mais com essas espécies que vai danificar a calçada, que vai prejudicar a infraestrutura. Exatamente. Né? Às vezes ele vai plantar uma árvore lá, mas sem um conhecimento, no futuro ele vai ter um prejuízo. Exato. Então hoje as espécies que tem lá, a gente tem espécies para a área urbana e espécies florestal
que é para a zona rural. Olha que bacana, está chegando pergunta, inclusive, aqui pelo WhatsApp, as pessoas estão querendo saber, né, sobre a árvore, sobre como planta. Se pode buscar de graça mudas lá, se tem que fazer um cadastro, como é que se pode, se o dono da casa ou se casa alugada, são uma série de perguntas que tem aqui. Eu moro numa casa alugada, a dona da casa me permitiu plantar uma árvore, eu posso ir na SEMA buscar? Pode ir lá. É tudo, a distribuição é feita de graça, Salim. Lá não se paga nada. Você quer plantar uma árvore, nesse exemplo que você deu, na frente da sua casa. Sim. Você pode ir lá na secretaria, a equipe vai ver qual a melhor espécie para você e ele vai te doar a árvore, a muda, né? Na verdade, a única coisa que você vai fazer é só deixar seus dados, que é para ter um controle do endereço onde você plantou e o seu nome. Só isso, é totalmente de graça. Tanto para a zona urbana, quanto para a zona rural. Olha, falando em zona rural, muitas pessoas estão com o leito dos córregos, que abastecem inclusive as suas propriedades para dar água aos seus animais, assoreando e secando. E é claro que o reflorestamento contribui para que essa nascente reviva, né? Com certeza. Como é que a SEMA está colaborando com isso? De que forma? Quantas mudas podem ser cedidas? Ou existe um número ou não? Existe um controle? Na verdade, Salim, a gente não tem assim uma quantidade máxima. A gente vê a necessidade do produtor, que nós estamos falando de zona rural, aí ele vai lá e ele precisa de 50 mudas. Ele pode ir lá e pegar essas mudas sem custo algum. Nós estamos trabalhando também já no início de um projeto aí, para a gente fazer aquisição de um equipamento para fazer curva de nível. O produtor que quiser fazer uma curva de nível para evitar o assoreamento próximo ao rio, ele vai ter essa opção, essa disponibilidade. Então nós já estamos trabalhando isso para a gente conseguir um equipamento, porque a gente pode fazer, ela pode ser feita de várias formas, com patrol, com pá carregadeira, sim, mas a gente está na iminência de fazer a aquisição de um equipamento que ele pode ser arrastado por um trator, que eu acredito que será muito mais fácil, às vezes uma área pequena, que às vezes não dá para fazer com a patrol, por exemplo, que tem sim, toco para chegar com o trator para a gente atender os produtores, para assim evitando o assoreamento, porque a chuva bate forte, exato, como não tem uma vegetação, essa terra vai, esse solo solto vai para dentro do rio assim assoreando. Então a gente está trabalhando já nesse sentido. Acabaram de perguntar aqui para a gente sobre a recuperação das nascentes, porém alguns rios nossos aqui recebem esgoto. Esse esgoto não é da prefeitura, não é canalizado pelo Poder Público Municipal. Jamais. Seria clandestino. Exatamente. Infelizmente, as pessoas que fazem esse tipo de ação, que degrada o meio ambiente, podem ser multadas. Com certeza, aí é crime ambiental, né? Exato. Então, o poder público, o município, jamais faz uma rede de esgoto para jogar esse esgoto dentro do rio. A rede de esgoto que tem do município, ela é levada para uma estação, e essa estação bombeia, sim, lá para os tanques de saneamento, e lá é feito um tratamento. Exato, para depois sim. Aí sim ela, né, volta para o meio ambiente. Exatamente. Agora a gente precisa falar sobre infraestrutura e tecnologia da SEMA. Como é que o senhor pegou a secretaria? Na verdade, assim, a gente pegamos a secretaria aqui e estamos... Falou, pegou, ficou chato, né, gente? Como é que o senhor assumiu? Chega mais para perto aqui, fica mais pertinho de mim aqui, Fritz. Fica com medo de mim. Não, jamais. Fritz, como é que o senhor assumiu a secretaria? Ela tem estrutura, tem funcionário, tem equipamento, ela tem condição de atender as pessoas? Na verdade, Salim, a gente sabe que o poder público ele tem as deficiências, mas nós temos uma equipe muito boa, temos uma equipe técnica lá excelente, que assim desenrola todo o trâmite da secretaria. A equipe é sensacional. Então nós assumimos aí há poucos dias, mas estamos... O senhor ainda está se inteirando. Se inteirando, e a gente temos vários projetos na iminência
de angariar recursos para que a Secretaria possa desenvolver muito mais. Por exemplo, diminuir a quantidade de consumo energético e aumentar a quantidade de resíduos, né, separados. Realmente esse é um objetivo seu ali na SEMA? Com certeza, a gente precisa destinar só aquilo que realmente não recicla, porque hoje nós temos uma grande problemática, que é a questão da coleta, mas nós estamos trabalhando para que isso venha a ser dentro dos E chega todo tipo de pergunta, ó, ao vivo aqui, eu não tenho aqui o nome do rapaz, tenho, Adriano. Ele está perguntando o seguinte: eu preciso fazer uma poda de uma árvore num terreno meu, é privado, é particular. A SEMA me ajuda com esse tipo de serviço? Não, nesse caso, o contribuinte ele precisa ir lá, fazer esse requerimento, pedir uma autorização, aí o técnico vai lá, vai dar essa autorização para ele, se dá a autorização se for pertinente. Né? Mostra, por favor, a pergunta dele enquanto o Fritz responde. E aí a secretaria, ela não faz a poda no terreno privado. Ela só faz a poda na área pública. Você vê que o nosso WhatsApp realmente está movimentado. Eu esqueci de mostrar as anteriores. Você desculpa, tá, Weider? O Adriano, né, que mandou essa pergunta para a gente. Ó. Então, não faz esse tipo de serviço. Não faz. Esses custos, dentro da propriedade privada, é do contribuinte. Do contribuinte. Vamos encerrar a nossa entrevista. Parece rápido, mas o senhor respondeu mais de 10 perguntas aqui. Nós vamos fazer um corte para separar e colocar na internet para que as pessoas possam se informar através da sua entrevista. Parcerias e financiamento. Tem gente que pensa assim: vou lá na SEMA, fazer uma parceria com a SEMA, eu tenho um comércio, eu tenho uma empresa, ou eu sou produtor rural, e eu quero que eles tragam para cá, me ajude a, deixar a área pronta para eu financiar alguma coisa em cima disso aqui. Isso é possível? O senhor vai entender que jeito. Talvez não tem cerca, talvez não tem uma represa boa, muitas vezes não tem uma condição, um curral bom, e a SEMA, como parceira desse tipo de investimento tão privado como é. Isso não existe na SEMA, né? Tem gente que pensa que existe. Não, isso aí é um investimento privado, então isso aí não é de competência do poder público e da Secretaria de Meio Ambiente também não. O que a gente faz? Por exemplo, uma cerca. Se dependendo da necessidade, a Secretaria vai lá e cerca uma área que é protegida, é uma área de preservação. De uma nascente, por exemplo. Uma área de preservação, por exemplo, aqui na cidade. Se houver a necessidade, a Secretaria vai lá e cerca, que é para não haver invasão, não ser jogado resíduo nessa área de preservação. A pergunta chega porque a pessoa disse que buscou fazer uma represa em sua propriedade, mas de repente não tinha autorização porque não podia fazer a represa, que a SEMA não liberava a licença. Então, a represa não pode ser feita em qualquer lugar, de qualquer forma. Essa é uma pergunta importantíssima, porque aí depende do técnico que vai vistoriar. Então, quem vai dizer se pode naquele local o engenheiro, que técnico. O produtor quer fazer, porque muitas vezes acontece, o produtor ele quer fazer a represa em um determinado local. Mas às vezes o técnico que vai lá entende que se ele fizer naquele local, por exemplo, se for muito próximo à nascente, provavelmente o técnico não vai autorizar, porque vai assorear a nascente. Vai impedir então isso aí vai nascente, de caso para caso, e é o técnico que vai lá, avalia e dá autorização ou não. Uma última pergunta agora: as ações que a Secretaria está tomando para atrair investimentos e recursos de empresas privadas, por exemplo, para que elas mesmas invistam na recuperação, né, da degradação do meio ambiente, evite degradar o meio ambiente. Por exemplo, nós temos empresas agropecuárias aqui, nós temos frigoríficos e outras empresas, né? Não sei se aqui tem laticínio, eu acho que não. Em Cacoal não, tem na região, né? Na região, Cacoal não. Como a SEMA trabalha com esse pessoal que trabalha tanto com o meio ambiente, que está tão tênue ali com a degradação do meio ambiente? Frigorífico nós sabemos, curtume nós sabemos, que trabalha numa linha tênue, laticínio também. De que forma vocês atuam numa parceria para que eles revitalizem, restaurem o meio ambiente? Salina, o empresário nesse segmento, nós estamos à disposição para ajudar ele. Se ele quiser recuperar uma área lá,
por exemplo, nós fizemos a doação de 1.500 mudas a semana passada para pessoas que estavam querendo fazer um reflorestamento numa área de preservação. Então a gente doa, a gente tem essa parceria, a gente tem a disponibilidade para doação dessas mudas, não só para a área pública, mas também para a privada que queira fazer o reflorestamento, pode ir lá na secretaria, buscar, lá tem várias espécies. Leva o projeto e vocês aprovam? Leva o projeto e não tem quantidade de mudas? Não tem quantidade máxima. Um limite? Depende da necessidade. Não vou dizer que não tem uma quantidade máxima, por exemplo, a pessoa chega lá e quer 2, 3 mil mudas, às vezes a gente não consegue atender. No momento, em cima da hora, não. Mas atende o número. Dependendo da necessidade, a gente atende sim. Fritz, eu quero agradecer o senhor vir aqui, tirar o seu tempo, mesmo chovendo, né? E cedendo essas informações para a gente. Nós vamos separar essa entrevista e já publicar hoje à tarde nas nossas plataformas digitais. Quero desejar sucesso na SEMA, nessa nova empreitada. Obrigado, Salim. Eu que agradeço por mais uma vez abrir esse espaço, esta oportunidade e dizer para todos os telespectadores que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela está à disposição de todo morador, de todo munícipe, para a gente ajudar da melhor forma possível. A gente está lá para ajudar o contribuinte, nunca para prejudicar. Para tentar, ele precisa de alguma coisa, pode procurar, vai lá. Se eu não tiver, precisar falar comigo, pode me ligar, eu estou sempre à disposição. Gente, obrigado. Eu conversei com o Luiz Fritz, ele que é o secretário municipal de Meio Ambiente aqui do município de Cacoal.